Então você cria uma grande FIC onde a verdade, e eu não estou querendo ser arquivo X, mas a verdade também ela é manipulável. Aquilo que a gente julga como uma verdade, que vinha de uma fonte confiável, que tinha passado pelo modelo científico, né, pelo método científico, hoje em dia ela é disputada, porque a emulação da verdade acontece independentemente da narrativa onde você esteja. Então, mais ou menos. Concordo em partes com isso, porque Eu falei volto... que ia ficar meio filosófico. Filosófico, e fica bastante, porque eu adoro falar sobre esse assunto, assim. Vamos, porque, cara, primeiro que não existe uma verdade, existem verdades. E a gente precisa partir desse pressuposto para fazer qualquer discussão. Ponto. Não existe a minha verdade como sendo uma verdade absoluta. Existe a minha, a sua e a verdade de fato, que não tá com ninguém. Que é a verdade comum, né? Então, que a gente chama de realidade. O problema é que a realidade que está sendo disputada. É isso. Você vai conversar com alguém que é bolsonarista, por exemplo, eu me posiciono muito, apesar de ser um empresário, eu encontro eco nas pautas de esquerda. Então, eu não sou uma pessoa que me considero de esquerda, mas as pautas de esquerda são as minhas pautas. Uhum. Você vai conversar com uma pessoa que é bolsonarista, eles produziram as suas próprias verdades, eles têm a sua própria metodologia de construção de verdade. São herméticos a qualquer razão. Então, mas aí a gente volta para a discussão que eu comecei a ter. Se você é um eleitor, um cidadão, uma pessoa com o mínimo de senso crítico e o mínimo de massa cinzenta, você vai tentar saber para não ser manipulado. Todo mundo fala em manipulação e não sei o quê. Ai, que você tá sendo cordeirinho de um lado, rebanho do outro, gado daqui, gado dali e tal. Se você tiver um mínimo de massa cinzenta, você vai tentar descobrir de onde estão vindo essas informações. E hoje tá fácil. Com um Google, você vai lá e coloca aquela informação. Você vai ter 50 links. Cara, você vai clicar nos links que são do site Bolinhas Azuis, ou você vai clicar no link que tem realmente fontes oficiais que vem, sei lá, Senado Federal é uma grande agência de notícias, Câmara é uma grande agência de notícias, os ministérios são grandes agências de notícia, os institutos federais, estaduais, municipais são grandes agências de notícias, os próprios institutos de pesquisa. Cara, você não pode ter opiniões se baseando em informações que foram tiradas de qualquer cartola. Você está sendo irresponsável, você está sendo altamente manipulável e você está sendo, cara, você está fazendo um desserviço muito grande para todo mundo. Então eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo ataques à mídia tradicional, aquela coisa toda, se baseando em nada. Tá, mas deixa eu disputar esse ponto também. Quando você está falando desse tipo de fonte, eles vão aparecer lá na 4ª ou 5ª página do Google, certo? Você vai ter que dar um deep Google para chegar nesse... mais ou menos, Facundo. Cara, mais ou menos. Quando você vai procurar uma informação que vem de um órgão científico ou de um órgão estatal, elas não vão estar... As primeiras são... Primeiro que você sabe que polêmica gera engajamento, logo gera... Essa é uma outra discussão. Vai te fazer chegar no ponto principal ali das buscas. E, por exemplo, se eu fosse procurar uma fonte de informação, eu ia procurar normalmente os veículos de mídia que são os veículos de mídia que eu sempre, no meu caso, Folha de São Paulo, UOL, sei lá, que eu sei que tem uma certa credibilidade. Mas, por um outro lado, eles estão muito associados àquilo que a gente chamava de quarto poder, aos interesses vigentes. São os mesmos veículos de mídia que sustentaram que o impeachment da Dilma foi impeachment e não um golpe. E a gente sabe hoje que foi um golpe suave, né? Ou pelo menos essa narrativa, para mim, ela tá bem... Eu tô confortável com essa narrativa. Então, ao mesmo tempo que a mídia, que a gente tinha como um bastião da verdade, ou que tinha ou como consumidor de notícias, era o lugar onde a gente ia procurar uma fonte confiável, a gente sabe que também ela não é uma fonte tão confiável assim, porque essa tal verdade ela é massageada de acordo com o interesse no seu tempo. Então, mas aí é que tá. Se você quer realmente ter argumentos para não passar vergonha em qualquer discussão, você precisa ultrapassar o intermediador da informação. Então, assim, a grande mídia, né, como se fosse uma massa organizada para destruir corporações e governos, que todo mundo assim fala. Que funciona. Mas isso é teoria conspiratória. Exatamente, né? Mas a gente ouve isso o tempo todo. Quando eu cobri as manifestações lá de 2013, 14, 15, eu apanhei muito quando eu era repórter do Jornal Nacional naquela época, fazendo reportagens para isso.
e eu apanhei de todos os lados. Então eu ficava feliz não por apanhar, mas eu ficava feliz, e às vezes literalmente, mas eu ficava feliz porque eu estava apanhando de todos os lados, porque significava que eu realmente estava fazendo meu trabalho. Porque eu era de alguma forma odiado pelo policial, pelo manifestante, pelo professor, pelo não sei o quê, claro, não por todos, mas por representantes de todos esses lados. Então se não tinha um lado que claramente me amava, era porque eu realmente estava incomodando, entre aspas, todo mundo e estava fazendo meu trabalho bem feito. A gente precisa entender que os veículos de mídia, eles divulgam informações. Eles são veículos que dão publicidade no sentido de tornar a informação pública. E isso é feito a partir de fontes oficiais. E essas fontes oficiais, hoje, absolutamente todas, com exceção de reportagens investigativas ou coisas do tipo, elas estão disponíveis. Então, todas as informações sobre o salário de absolutamente todos os deputados e senadores e todo mundo que a gente tem, e todos os gastos de todos os gabinetes, elas estão públicas no portal da transparência. Se a gente quiser cobrar alguma coisa do deputado que a gente elegeu, a gente tem o telefone do gabinete do cara. No site do Senado e no site da Câmara, você entende? Então, a gente tem hoje caminhos que são caminhos muito mais fáceis. E eles, cara, se não aparecerem na primeira página do Google, vão aparecer na segunda. Então, assim, você tem hoje subsídios para ir atrás da informação de fato bem apurada. E não tirar essa informação do data foda-se.